à segunda aula de aquecimento para nossa grande aula da Black Dzambi Vitalício. No dia 18 de novembro, às 8 horas da noite, você vai ter a oportunidade de se tornar meu aluno no Do Zero ao Melhor Benefício, de acessar todas as aulas do meu curso previdenciário para sempre, e tudo isso pelo menor preço da história. Sério, não é brincadeira, é realmente o menor preço da história. Eu me chamo Jéssica Matias, eu sou advogada previdenciarista, especialista em cálculos e planejamento previdenciário e criadora do Zero ao Melhor Benefício, que é o curso de planejamento previdenciário mais babadeiro deste Brasil. Não só de planejamento, que depois vocês vão ver como o Dzambi tem bastante coisa. Hoje nós somos mais de 9.000 alunos e no dia 18 de novembro você vai ter a oportunidade de entrar no Dzambi de forma vitalícia. Enquanto a Black Dzambi não chega, a gente tá tendo essas 3 aulas de aquecimento super práticas, super objetivas, com 3 temas essenciais na advocacia previdenciária que vocês votaram que gostariam de aprender. Então, na primeira aula do aquecimento, você aprendeu a fazer uma análise de CNIS usando o meu método da análise energética, que é fundamentado ali na nossa tríade, não sei se vocês lembram, que é a parte de identificação, de vínculos e de remuneração. Então, a gente analisou um CNIS real, a gente aplicou esse passo a passo, foi super legal. Quem não assistiu, corre que ainda está disponível. Aqui na aula 2 de aquecimento, você vai aprender como calcular uma aposentadoria de verdade na prática junto comigo, e de bônus você ainda vai ganhar uma planilha de cálculos para você poder fazer aí os seus cálculos no seu escritório também. E na aula 3 do aquecimento, eu vou te mostrar na prática como fazer um planejamento previdenciário do zero, aplicando o meu método do Zero ao Melhor Benefício, e com isso ter retorno sem depender da justiça nem do INSS, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você seja de cidade pequena, mesmo que você não tenha nenhum cliente ainda, mesmo que você não saiba nada de direito previdenciário, você vai aprender tudo que você precisa saber. Então hoje vamos calcular o valor de uma aposentadoria na prática. Mas antes, lembrando, como eu falei, dia 18 de novembro, às 8 horas da noite, a gente vai ter a nossa aula Black Dzambi Vitalício, que vai ser a sua única chance para entrar no Dzambi de forma vitalícia pelo menor preço da história, e é a última turma de 2024. Ano que vem você não vai ver esse preço no Dzambi de forma alguma, te garanto. Então, para você não perder, é muito importante que você ative o lembrete da aula. Por quê? Porque quem tiver presente ao vivo no dia 18, às 8 horas da noite, vai ganhar, além de tudo isso do vitalício, além dos bônus, vai ganhar também super presentes especiais, ou seja, outros bônus que eu preparei só para quem tiver na aula do dia 18. Então, aqui vai ter um QR Code, você ativa o lembrete para você não perder. Vamos, então, calcular o valor de uma aposentadoria na prática. Inclusive, a gente vai calcular e eu vou liberar para vocês a nossa planilha, que é um dos materiais do nosso curso pago, que é a planilha de cálculo de salário de benefício, mas você vai ganhar, você que está aqui assistindo essa aula. Você sabe que para saber calcular a aposentadoria do seu cliente, não é simplesmente você jogar as coisas no sistema de cálculos. Você precisa saber alguns conceitos essenciais dos cálculos previdenciários. Quais são eles? O primeiro conceito que você precisa saber é salário de contribuição. O que é salário de contribuição? Anota aí. Salário de contribuição é o que se considera como remuneração do trabalhador em determinado mês ou competência. Vocês lembram que na aula 1 a gente viu um CNIS e tinha a parte lá da remuneração com os salários? Aqueles são os salários de contribuição do nosso cliente. E para que a gente usa o salário de contribuição? É o valor que a pessoa recebeu naquele mês em decorrência do trabalho dela. Você vai usar isso para 2 coisas. Primeiro, para você descobrir o valor da contribuição mensal pro INSS. Então, por exemplo, vamos supor que o meu salário de contribuição nesse mês foi R$2.000 e que eu contribuo como uma contribuinte individual. Então, o meu salário, quanto que eu vou pagar para o INSS? 20% de
2.000. 20% de 2.000 é R$ 400. Então, isso significa que eu, uma contribuinte individual, uma autônoma normal ali, que contribui na alíquota de 20%, o meu salário de R$ 2.000, desses R$ 2.000 eu vou contribuir R$ 400 para o INSS. Então, esse é o primeiro objetivo, né, que a gente pode usar o salário de contribuição para descobrir qual o valor da contribuição para o INSS e para calcular a nossa média, porque quando a gente for calcular o valor do benefício, a gente vai fazer a média de todos os nossos salários de contribuição. O salário de contribuição, ele tem um limite mínimo e um limite máximo. Então, geralmente o limite mínimo é o valor do salário mínimo, né? Mas também pode ser o piso salarial da categoria do trabalhador em alguns casos. Isso significa que o salário de contribuição não pode ser, por exemplo, R$ 100, porque R$ 100 está abaixo do mínimo. Então, na hora que você for ali fazer o seu cálculo do seu cliente, se tiver um salário de contribuição que está como R$ 100, o INSS não vai considerar isso para nada, certo? E o valor máximo do salário de contribuição é o teto do INSS. Então, na hora que a gente for usar esse salário de contribuição para fazer o cálculo da média, para descobrir o valor do benefício, eu não vou, se foi R$ 20.000 o salário de contribuição, esses R$ 20.000 não vão entrar no cálculo da média. Ele estará limitado ao teto do INSS. Então, nesse mês que tiver lá R$ 20.000, na hora que eu for fazer a média, eu vou considerar o teto do INSS, sei lá, 7.000, entendeu? E onde que tá isso? Anota aí. Artigo 135 da Lei 8.213 de 1991. Então, na hora do cálculo, o INSS vai considerar o teto do INSS como salário de contribuição nessa competência que foi acima do salário mínimo, ou que foi acima do teto, certo? Qual é o segundo conceito que você precisa para saber calcular? Salário de benefício. Para que serve o salário de benefício? Serve para você calcular a renda mensal inicial. Então, quase todos os benefícios a gente usa o salário de benefício. Tem alguns que não, como salário maternidade, a gente não usa salário de benefício no cálculo de salário maternidade, mas na grande maioria dos cálculos a gente vai usar sim. E o que é o salário de benefício? Ele é a média aritmética de todos os salários de contribuição do nosso cliente a partir de julho de 1994. Então, viu por que é importante você saber identificar o salário de contribuição? Porque o salário de benefício vai ser a média de todos os salários de contribuição. Por que é somente a partir de julho de 1994? Porque foi nesse mês que o real se tornou a moeda oficial do nosso país, né? Que foi introduzido pelo Plano Real. E aí, isso causou um maior bafafá, essa questão de só considerar a partir de julho de 1994. Então, foi uma decisão para facilitar a vida. Foi assim, cara, ao invés de ter que ficar convertendo moeda, vamos só considerar as contribuições a partir de julho de 1994. Para algumas pessoas, isso foi bom, porque a maioria das pessoas, quando a gente começa a trabalhar, a gente começa recebendo ali um valor mais baixo e a gente vai crescendo na carreira e vai aumentando o nosso salário. Então, para muitas pessoas foi bom não considerar o salário de contribuição antes de 1994, porque elas ganhavam menos. Mas para outras pessoas acabou sendo injusto, porque tinha gente que ganhava mais antes de 1994, depois por qualquer motivo começou a ganhar menos, e na hora de calcular, os salários maiores acabaram sendo desconsiderados por causa dessa regra. E era justamente sobre isso que tratava a famosa revisão da vida toda, que já foi derrubada pelo STF, lágrimas. Tinham muitos advogados esperançosos aí para ganhar várias boladas, mas acabou que o STF derrubou. Então, acaba sendo injusto com aqueles clientes que tinham boas contribuições antes de julho de 1994. Mas é o que é dessa forma que o STF já derrubou essa tese da revisão da vida toda. Então, o salário de benefício, ele também, o resultado, então, dessa média também precisa respeitar os limites mínimo e máximo, que são o salário mínimo e teto do INSS. Onde que está escrito isso? Anota aí. Lei 8.213, artigo 29, parágrafo 2º. Terceiro conceito que a gente precisa saber é coeficiente do
benefício. O que é coeficiente do benefício? Como que eu descubro o coeficiente do benefício? Ele depende do benefício que a gente vai calcular. Então, esse coeficiente do benefício, ele é determinado por lei e ele varia. Então, por exemplo, olha aqui para vocês verem o coeficiente de benefício. Aqui, ó, é uma planilha que eu disponibilizo lá no Dizambi para os meus alunos, que a gente tem os coeficientes de todos os benefícios. Isso aqui, gente, é uma coisa que você não precisa decorar. É só você vir aqui olhar a nossa tabela e consultar e pronto, você já vai saber. Então, por exemplo, auxílio-acidente, 50%. As aposentadorias têm essa regra geral aqui. A aposentadoria por incapacidade permanente, 100%, né, quando decorrer de acidente. Pedágio, 100%, 100%. Pedágio, 50%. O coeficiente é o fator previdenciário. Pensão por morte, regra geral, 50% mais 10% por dependente. Então, tem todos aqui. Lá no Dizambi, então, a gente disponibiliza essa tabela de coeficientes com todos os benefícios previdenciários para você não ter que ficar procurando. E é legal também porque, olha só, as aposentadorias pela regra geral é 60% mais 2% a cada ano que exceder o mínimo. E aí a gente fez também, a gente disponibiliza, deixa eu mostrar para vocês, também uma tabela de coeficiente das aposentadorias, que é esse cálculo já tá feito. Então, olha aqui, aí tem a tabela dos homens e das mulheres. Aí é só você saber, o meu cliente tem 30 anos de tempo de contribuição. Aí você vem aqui na tabela, um homem, 30 anos, então o coeficiente dele vai ser 80%. O tanto que você conseguir facilitar a sua vida aqui, melhor, para você não ter que ficar fazendo conta que não precisa fazer. Mas, resumindo, o coeficiente é definido por lei. É só você consultar, você não precisa decorar nada. E o último conceito, aqui que eu falei pra vocês, né, que a gente tem essa tabela de coeficiente dos benefícios no Dizambi e a tabela de evolução dos coeficientes da aposentadoria, que é aquela que tem cada ano. E o último conceito que você precisa saber, então, é o de renda mensal inicial. O que é renda mensal inicial? É o valor do primeiro benefício que vai ser recebido pelo segurado. E como que eu calculo essa renda mensal inicial? Você vai multiplicar o salário de benefício, que é a média aritmética dos salários desde julho de 1994, pelo coeficiente do benefício que eu já te falei, como que você vai fazer para descobrir de forma fácil e rápida. A renda mensal inicial, ela também tem um limite mínimo e um limite máximo, que é salário mínimo e o teto do INSS, mas a gente tem algumas exceções aqui, algumas exceções interessantes. O que você precisa saber? Esse limite mínimo do salário mínimo, ou seja, o valor do benefício, não pode ser inferior ao salário mínimo. Para vários benefícios, isso realmente se aplica. Por exemplo, aposentadoria, as aposentadorias pela regra geral, uma pensão por morte. A maioria dos benefícios não pode ser menor que o salário mínimo. Porém, existe uma exceção, que são aqueles benefícios que não substituem o rendimento do trabalho do segurado. Então, se a pessoa está recebendo um salário maternidade, se a pessoa está recebendo uma pensão por morte, se a pessoa está recebendo uma aposentadoria, esses valores não podem ser inferiores ao mínimo. Mas se a pessoa está recebendo, por exemplo, um auxílio acidente ou um salário família, que são benefícios que não substituem o rendimento do trabalho. Então, a pessoa pode continuar trabalhando e receber o auxílio acidente. Então, esses benefícios, eles podem ser inferiores ao mínimo. Outra exceção são os benefícios por totalização, que são aqueles benefícios concedidos com base em acordos internacionais. Então, por exemplo, a pessoa trabalhou aqui no Brasil, trabalhou em Portugal e ela vai aposentar com base no acordo. O Brasil vai pagar proporcional a parte dele e Portugal vai pagar proporcional a parte dele. Então, pode acontecer desse valor ser inferior ao mínimo. E aí é uma exceção à regra de que a RMI não pode ser inferior ao mínimo. E também tem uma regra que é uma exceção ao limite máximo, porque o máximo, a pessoa não pode receber uma aposentadoria acima do teto do INSS. Esse é o limite máximo. Mas tem um benefício que é uma exceção a esse limite máximo. Você sabe qual é? A exceção é o salário maternidade que é pago a empregadas e trabalhadoras avulsas. Se a empregada ganhava, imagina uma empregada que ela é diretora de uma multinacional e ela ganha ali 25 mil reais. Quando ela for receber salário maternidade, não vai estar limitada ao teto do INSS.
ela vai poder receber ali R$ 25.000. Vai ser o valor da remuneração. A única regra é que não pode ultrapassar o teto do serviço público, mas nesse caso ela receberia. Agora eu, por exemplo, como advogada, contribuinte individual, não sou empregada, também não sou trabalhadora avulsa, empregada CLT. Então, o meu salário maternidade tá limitado ao teto do INSS. Entenderam os conceitos? Se você entendeu, já pega, já tira um print. Vou até deixar aqui a página para você mostrar para o seu cliente como você está investindo no seu conhecimento, como você é uma pessoa inteligente. Já postar no seu story e me marcar, que eu quero ver você bem bonito. Vou até botar minha canequinha aqui, para você falar que você está se tornando especialista em cálculos, que você está se capacitando para entregar sempre o melhor para os seus clientes. Partiu então, cálculo na prática. Para a gente calcular uma aposentadoria, você vai seguir basicamente 2 passos. Você vai calcular o salário de benefício, anota aí. Depois você vai multiplicar o salário de benefício pelo coeficiente. Essa fórmula aqui. Primeiro você tem que descobrir o salário de benefício. Depois você tem que descobrir o coeficiente do benefício e aí você multiplica os dois. Então vamos lá para o nosso caso concreto. Exercício prático. Calcule a RMI da aposentadoria do seu Vicente, considerando que ele possui 65 anos de idade e 23 anos de tempo de contribuição. Primeiro passo, qual é? Calcular o salário de benefício. Então vamos fazer este cálculo. Olha só, essa aqui é a nossa planilha de cálculo do salário de benefício. Olha que bonito, até a logo do Dizambi Vitalício, maravilhoso. Aqui, gente, você vai colocar todos os salários de contribuição corrigidos do seu cliente aqui. Atenção, você precisa corrigir o salário de contribuição. Por quê? Porque vamos supor que em julho de 1994, R$1 equivalia a um valor diferente do que R$1 vale hoje. Então, você tem que ver qual era o salário lá em julho de 1994 e atualizar. Então, vamos supor que, sei lá, o salário dele em julho de 94 era, eu vou chutar aqui um valor, R$300. E aí, atualizando, vamos supor que deu esse valor aqui. Então, R$300 de 1994, na verdade, hoje é 1959. Não é isso, tem que realmente ver lá o valor certinho, mas é só para você entender como que funciona mais ou menos. Como que você vai fazer essa correção? Você vai pegar uma planilha de correção monetária que fica lá no site do INSS e aí você vai multiplicar o valor do salário do seu cliente lá em julho de 1994, agosto, em cada mês, pelo índice de correção monetária. E aí você vai chegar nesse valor aqui. Não vai dar tempo de eu explicar detalhadamente como isso funciona, mas lá no Dizambi a gente tem uma aula inteirinha só como fazer correção monetária. E se você estiver usando o sistema, o próprio sistema ele já atualiza com os índices que o INSS disponibiliza. Então, olha só, temos aqui todos os salários de contribuição dele nesses 23 anos. Como que eu vou descobrir o salário de benefício? Vocês lembram o que é o salário de benefício? O salário de benefício é a média aritmética de todas as contribuições desde julho de 1994. Então, a gente vai ter que calcular a média. Como que você vai fazer isso? Tem 2 jeitos. Você pode simplesmente selecionar aqui todos os salários, aqui até novembro. E você vai ver que ele já mostra aqui, tá vendo? Média, 4.424. Pronto. Simples assim, gente. Já descobriu o salário de benefício do seu cliente. Ou você pode fazer assim. Igual, média, abre parênteses, seleciona a primeira célula, aí desce até a última, desci demais, aqui, e fecha parênteses, enter, viu? Pra quem não viu, fica essa fórmula, você seleciona o primeiro, arrasta até o último, que foi o 276, e fecha parênteses, enter. Exatamente o mesmo valor que aparece se a gente selecionar tudo aqui. Então esse é o salário de benefício do seu Vicente. Isso significa que esse vai ser o valor da aposentadoria dele, que a aposentadoria dele vai ser 4.424. Vamos voltar aqui para os slides. Primeiro passo, calcular o salário de benefício. Segundo passo, multiplicar o salário de benefício pelo coeficiente do benefício. Então, agora que a gente já sabe o salário de benefício, que é 4.424, a gente precisa descobrir o coeficiente do benefício.
Esse valor de 4.400 não é o valor do benefício, porque vocês lembram que a renda mensal inicial é o salário de benefício multiplicado pelo coeficiente. 4.400 é o salário de benefício, mas a gente ainda não multiplicou pelo coeficiente, que é o que a gente vai fazer agora. Qual é o coeficiente? Como que a gente vai saber o coeficiente dele? Você tem a forma fácil, que é você ser do Dzambi, e você tem a forma difícil, que é você ter que calcular. Se você é do Dzambi, você já sabe aqui que você vai ter que aplicar essa fórmula aqui. 60% mais 2% a cada ano que exceder o mínimo. Só que aí, se você não for do Dzambi, você vai ter que calcular. Como que a gente faz esse cálculo aqui? 60% mais 2% a cada ano que exceder o mínimo. Qual é o mínimo dos homens? É 20 anos. Então, se ele tem 23 anos, quantos anos excedem o mínimo? 23 menos 20. 3 anos excedentes. Por quê? Ele tem 23 anos, o mínimo é 20, então tem 3 anos ali que excedem o mínimo. Então, você vai calcular 60% mais 2% vezes 3, porque a gente tem 3 anos que excedem o mínimo. Então, o coeficiente é 60% mais 6%, que dá 66%. Esse é o jeito difícil de quem não é fado do Dzambi. O jeito fácil é você simplesmente vir aqui na nossa tabela e olhar 23 anos, 66%. Olha que coisa maravilhosa. Não precisa perder nem um segundo da sua vida. Você já vem aqui direto na tabela de apostadoria. Então, assim, se você entrar pro Dzambi ali na nossa Black, você já imprime isso aqui, deixa na mesa do seu escritório, porque vai facilitar a sua vida. Então, agora que a gente já descobriu qual é o salário de benefício, que é 4.424, e qual é o coeficiente, a gente vai fazer o quê? Multiplicar para encontrar a renda mensal inicial, que vai ser efetivamente o valor do primeiro benefício que o Vicente vai receber. 4.424 vezes 66% dá 2.904,15 centavos. Então, esse vai ser o valor do primeiro benefício de aposentadoria que o seu Vicente vai receber. R$ 2.904,15. Por que é o primeiro valor? Porque depois vai sendo atualizado a cada ano o valor dos benefícios previdenciários. Por isso que é a renda mensal inicial, que é o valor do primeiro benefício que ele vai receber. Gostou da planilha? Viu como é fácil, como é simples quando você entende a lógica das coisas? E aqui, gente, a gente calculou sem sistema, sem pagar nada. Simplesmente usando as ferramentas e o nosso conhecimento lá do Dzambi. Então, eu quero lembrar que no dia 18 de novembro, às 8 horas da noite, vai acontecer a nossa aula de abertura da Black Dzambi, que vai ser vitalício pela primeira vez na história deste curso. Vai ser a primeira turma vitalícia do Zero ao Melhor Benefício e talvez a última, né, que a gente vai ver como vai ser aí. E vai ser pelo menor preço da história, sem brincadeira, vai ser por um preço que, assim, todos os alunos da história do Dzambi pagaram mais que isso para entrar. Você vai pagar menos e ainda vai ter acesso vitalício. E eu te garanto que esse preço nunca mais vai se repetir. E além disso, quem tiver na aula do dia 18 também vai ganhar alguns presentes especiais. Então, é muito importante que você esteja lá, ativa o lembrete, porque vai ser babado essa aula. Eu vou disponibilizar nessa página, em algum lugar dessa página aqui, a planilha para você poder baixar. E, inclusive, deixa eu te mostrar como que é aqui dentro do Dzambi. Você vai ter acesso a esse material e a muitos outros materiais que são necessários para fazer os cálculos previdenciários. Olha só, a gente tem um módulo inteirinho de salário de benefício. Então, você aprende cada detalhe do salário de benefício, como calcular, divisor mínimo, exclusão do salário de contribuição, como fazer aqui, ó, a correção monetária que eu falei para vocês. Então, tudo isso você tem lá no Dzambi. Aí tem os cálculos de cada um dos benefícios, porque alguns são diferentes. Tem o cálculo de investimento, complementação de contribuição, alíquota reduzida, muita coisa. É super completo. Tem o nosso módulo de planejamento previdenciário. Tem também a parte das regras, cálculo do tempo de contribuição e carência,
as regras de todos os benefícios previdenciários. Inclusive, gente, nessa parte de cálculo, todas as planilhas você tem acesso. Então, por exemplo, nessa aula aqui de cálculo de salário de benefício, todos os materiais estão aqui para você conseguir fazer e baixar, tá? Também tem o meu modelo de planejamento. Então, tudo aqui, conceitos iniciais para quem está começando no direito previdenciário, todos os materiais, PDF. É realmente assim, para quem quer aprender a calcular, a fazer planejamento, o Dizambi é incrível, maravilhoso. Sério, esteja no dia 18. Bom, para garantir então que você não vai perder a Black, eu preciso que você faça duas coisas. Aponte seu celular para esse QR Code, ative o lembrete da aula do dia 18 de novembro, às 8 horas da noite. Se você não conseguir ativar pelo QR Code, é só você acessar o meu canal no YouTube, Jéssica Matias, e aí a aula vai estar lá, você só chega lá e ativa o lembrete da aula também. E se você não entrou no grupo do WhatsApp, entra no grupo, porque é muito importante que lá você vai receber todos os avisos. Então agora você já aprendeu como analisar um CNIS, como calcular uma aposentadoria, e na próxima aula do aquecimento você vai aprender o passo a passo para fazer um planejamento previdenciário usando o meu método Dizambi. Então eu te vejo na nossa aula 3, nossa terceira aula de aquecimento, e depois no dia 18 de novembro, para você entrar no Dizambi de forma vitalícia e pelo menor preço da história. Um beijo, até a próxima aula! Na busca por especializações na área do direito previdenciário, eu conheci o curso do zero ao melhor benefício. E eu posso afirmar com toda certeza que ter investido nele foi o melhor para a minha carreira profissional. Com menos de um mês da data de início do curso, eu consegui o retorno financeiro do valor investido nele. Além disso, dos meses de abril, mês em que eu efetivamente dei início ao curso Dizambi, até julho, eu desenvolvi 15 planejamentos previdenciários, sendo 2 deles para brasileiros que residem no exterior. Desenvolvi também cálculos para outros colegas advogados e também pedidos de revisões de benefícios. Tudo isso me gerou um lucro aproximado de R$30 mil. Com este valor, eu tomei a decisão de abrir o meu próprio escritório. Hoje, eu exerço a advocacia autônoma especializada na área previdenciária, sempre na busca pelo melhor para os meus clientes, garantindo um futuro tranquilo a eles. Essas realizações profissionais só foram possíveis graças aos conhecimentos adquiridos por meio do curso do zero ao melhor benefício. Eu descobri que estava grávida, então foi um pouco complicado, porque foi uma gravidez de risco, então o curso foi bem mais lento. Mas eu fui fazendo conforme o meu tempo. E depois eu tirei um tempo para mim, né, em relação à maternidade, quando eu fui no início desse ano. Comecei a postar sobre o planejamento previdenciário e tudo mais, e fui procurada por uma médica, e fiz o primeiro planejamento previdenciário para essa médica. Nesse planejamento eu cobrei R$ 1.900, ou seja, eu já tirei aí o valor do curso, tive o retorno financeiro e 100% de lucro. E nesse planejamento já me rendeu um requerimento para retificação de CNIS, e a futura apostadoria dela já está fechada, que vai ser mais ou menos daqui 2 anos. Isso eu fiz planejamento para um pastor da minha igreja, que também já rendeu fechamento de contrato para a apostadoria dele. Eu estou abrindo meu primeiro escritório. A renda fixa da minha casa, ela não é somente em relação aos planejamentos, em relação aos benefícios, também aos requerimentos. O conhecimento que eu adquiri no curso eu uso para todos os meus processos, tanto administrativo quanto judiciais. Então, o curso do Dizambi, ele é muito além do retorno financeiro. O curso do Dizambi, ele foi uma virada de chave na minha vida, porque eu passei a poder trabalhar de casa, passei a poder cuidar do meu filho durante todo o dia, e aí eu faço meus planejamentos, eu faço meus processos durante a noite ou nos finais de semana. E eu quero só agradecer a equipe Dizambi, principalmente a Jéssica, porque as aulas são maravilhosas, a didática dela, o carisma dela faz toda a diferença. E quando eu me formei, eu sentia uma insegurança absurda, seja por falta de conhecimento, ou seja por puro medo mesmo. Então eu decidi investir no ramo e finalmente eu consegui comprar o curso do Dizambi. E depois que eu comecei a assistir às aulas, acompanhar os desafios, acompanhar os encontros e participar ativamente da comunidade, minha vida mudou completamente. Sem sombras de dúvidas, foi uma virada de chave muito importante na minha vida. É como se estivessem me contando o maior segredo da face da Terra. E pasmem, estavam mesmo. Aprendi a como entregar um planejamento rico, de qualidade. E além disso, eu aprendi a como vendê-lo. Alcançar
alcancei a segurança de cobrar o que realmente meu trabalho vale. Eu consegui fechar uns contratos legais e ter um retorno financeiro que hoje eu consigo ser amparo para minha família, suporte, sabe? E assim, criar novos hábitos, e se ninguém te contou, isso demanda dinheiro. Eu consegui comprar uma moto e até um pacote de viagens em pleno recesso forense. Vou passar o ano novo em Natal. E olha, gente, o pacote de viagem para o Nordeste tá mais caro do que o internacional. Enfim, o que eu posso afirmar com veemência é que o Dizambi me permitiu sonhar e acreditar que é possível viver e não só sobreviver. É isso, o futuro a Deus pertence e eu acredito que muitos sonhos ainda vou realizar.